Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre o encontro ali de Jesus com os primeiros discípulos, né? E também falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Vou começar por João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz que ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, e os seus não os receberam. Judeus, né? Mas a todos aqueles que o receberam, eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. A gente ganha ali o privilégio de ser considerados filhos de Deus por conta de crer em Jesus, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei, que vem após mim. Existia antes de mim, porque ele era antes de mim. Jesus eterno, né? Já existia na eternidade. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Aqui ele está falando, né? As leis ali de Moisés, elas nos serviram para nos ajudar ali, né? Temporariamente a nos unir a Deus, né? Nos reconciliar ali com Deus. Mas Jesus, ele trouxe a verdadeira graça, né? Graça sobre graça, né? A graça da misericórdia, né? Pela graça de Deus a gente é salvo, né? Porque a gente não merece, a gente nunca vai ser perfeito, né? A gente não vai ser perfeito, então é graça sobre graça. A gente pode até pecar, mas se a gente se arrepender, ele nos perdoa e nos dá a graça da salvação. Então vamos lá. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus. Em qualquer tempo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntarem: quem és tu? Né? Os judeus, né, enviaram para perguntar, porque eles estavam... João tinha um testemunho ali tão forte, né? Uma presença ali tão forte,
que as pessoas achavam, os judeus ali já estavam confundindo ele, achando que ele era o Messias, ou que ele era o Elias, né? Ou que ele era o profeta, né? Porque os judeus, né, naquela época ali, eles faziam confusão. Em várias passagens na Bíblia, eles questionam como se fossem três pessoas separadas, né? Três pessoas diferentes. Aí eles perguntam aqui a João: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou Cristo. E eles lhe perguntaram: então, quem és tu? Tu és o Elias? E aí eles estavam esperando o Elias, né, encarnado ali. E aí ele disse: eu não sou. És tu o profeta? Né, a terceira pessoa ali. E ele disse: não. João Batista era um profeta, né? Mas ali eles estavam esperando uma outra pessoa, né? Por isso que ele fala não, ele tá respondendo ali o que eles estavam achando, entendeu? E aí eles falam: então eles disseram-lhe: quem és tu, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que tu dizes de tu mesmo? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram os fariseus. Fariseus, né, aquelas pessoas que estudavam as leis. E eles perguntaram-lhe, dizendo: por que tu os batiza, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas está entre vós, já está, né? A quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após de mim, que é antes de mim, cujos calçados não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betebara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Jesus já tinha saído ali do deserto, né? Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, Deus, né, o Espírito Santo, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, né, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eles ali não conheciam o Espírito Santo ainda, né? O Espírito Santo foi revelado depois que Jesus morreu, é que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo, ele não permanecia na pessoa, né? Então, Jesus, ele ficou cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo permaneceu nele. Isso daí já é a primeira vez que isso tinha acontecido. Tá? Eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos. João estava lá com 2 discípulos, né? E aí ele vê Jesus novamente. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Esse é o Messias, né? Eles já foram, nossa, eles foram. Jesus, né? Esse que é o Messias. João Batista, que era, né, o mestre deles ali, né? Já estava dando testemunho de que Jesus era o Messias. E aí eles pegaram, então eles seguiram Jesus. Então Jesus virou-se, vendo que os seguia, disse: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre,
onde tu moras? E ele lhe disse, vinde e vereis. E eles foram e viram onde morava. E permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca de 10 da hora 10ª. 10 horas, né? Um dos dois que ouviram João falar e o que seguiram era André, irmão de Simeão Pedro. Então, um dos dois era André, o outro era provavelmente João, né? Ele encontra o primeiro a seu próprio irmão Simeão, né? André encontrou ali seu irmão Simeão, né? Que vai se chamar Pedro, né? Então, já são os 3. E disseram-lhe, nós encontramos o Messias, que traduzido significa o Cristo. E ele trouxe a Jesus, e olhando para Jesus, ele disse, tu és Simeão, filho de Jonatas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra, né? E no dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia. Então ele encontra Filipe e lhe diz, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz, nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe, pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Nazaré era uma cidade menosprezada, né? Tanto que ali, quando Jesus vai ser crucificado, o Pilatos, né, para humilhar ali os judeus, ele coloca que Jesus ele é de Nazaré, para humilhar, né? Porque era uma cidade menosprezada ali pelos judeus. E Filipe respondeu, vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproxima-se dele e diz a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Nazaré lhe disse, de onde tu me conheces? E Jesus respondeu dizendo, antes que Filipe te chamasse, que foi, né, Filipe que chamou ele, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque Jesus ali, né, deu uma revelação, né, que ele estava ali embaixo da árvore, ele acreditou ali, né, por causa disso. E Jesus respondendo disse, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês, coisas maiores do que essa verás. E ele lhe disse, na verdade eu vos digo, de agora em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Grandes coisas ele iria ver, né? Ainda, né? Sendo um discípulo de Jesus. Esses 5 discípulos, né? André, Simeão, João, Filipe e Natanael foram os primeiros 5 ali que tiveram encontro com Jesus, né? A gente vai ver aqui, agora assim, eu tô vendo o nome deles, né? E me passa na memória, assim, as coisas que eles cumprem durante a Bíblia, né? Por exemplo, aqui Filipe, ele tem uma das passagens mais bonitas que eu acho na Bíblia, que eu me emociono muito, que é a parte do eunuco, né? Que o Espírito Santo, ele estava pregando para multidões em Samaria, o Espírito Santo aparece para ele e fala, Filipe, desce pro deserto, lá tem uma pessoa que precisa conhecer a palavra de Deus, e o eunuco, né, um gentil, tava ali procurando entender e não tava entendendo, né, a Bíblia. E aí
Filipe aparece e pergunta para ele: o que que você está entendendo aí? E ele estava lendo justamente a profecia de Jesus em Isaías. E aí ele explica para ele e ele fica tão emocionado que ele pede para ser batizado na mesma hora. Ele fala assim: o que que falta para mim ser batizado? Eu acho essa passagem linda. Quando eu vejo assim, eu lembro. Toda vez que eu vejo o nome dele, eu lembro disso, que ele foi a primeira assim, pessoa, né, que pregou com um gentil. Aí, vamos lá. Eles fizeram grandes coisas, né? Os discípulos, depois de Jesus, eles também foram grandes homens, todos eles morreram martirizados, né? Todos eles foram crucificados, decapitados, por causa da fé deles em Jesus. Então, vamos continuar. Vamos falar agora sobre o milagre, né? E no dia terceiro, houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento, os 5 discípulos, né? E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. A mãe de Jesus estava ali, né, trabalhando na festa, ajudando a festa. O casamento, no casamento judeu, era uma festa da família ali, né, toda. Todo mundo se envolvia no casamento. Então, ela era uma das organizadoras, podia ser alguma pessoa da família dela, mas ela estava ali organizando, né? E aí, quando acaba o vinho, ela já sabe disso antes dos convidados. E aí, Jesus lhe diz: mulher, que eu tenho contigo? Ele fala ali, né? Mulher, o que eu tenho com você? Ainda não é chegar a minha hora. Jesus não queria ali se revelar que era o Messias, né? Até porque a gente vai ver que todas as vezes que ele dá uma pista de que ele é o Messias, ele é acusado de blasfêmia, né? Ele é quase morto por conta disso, né? E aí Jesus, ele não quis se revelar abertamente para os judeus, né? Porque os judeus, eles acreditavam na imagem do Messias totalmente diferente. Eles achavam que o Messias iria reinar, iria tomar o poder, iria tirar o poder ali, né, do Império Romano, né? Então eles esperavam o Messias assim, e Jesus não veio para isso. Esse não era o propósito de Jesus. Eles tinham essa visão errada do Messias, né? Por isso que Jesus não se revelou abertamente para eles. E aí, né, não é chegada a minha hora. Sua mãe lhe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei. Aí ela dá uma forçadinha, né? Porque ela achava que era importante aquilo ali, né? E aí ela vai e fala, manda os serviçais obedecer ali a Jesus, né? E eles estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Esses vasos, né, que era usado na purificação, cada um dava para colocar 39 litros, né, de água. E então Jesus, ele mandou encher as 6, quer dizer, foram 720 litros. E Jesus disse: enchei as talhas, e eles encheram até a borda. E ele lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre de sala chamou o noivo e lhe disse: todos os homens, no princípio, apresentam bom vinho, e quando os homens já têm bebido bastante, então que é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora, né? Ele tá ali elogiando, nossa, o bom vinho, tipo, quando as pessoas já tá bêbada ali, começa a servir o vinho ruim. Mas ele guardou o bom vinho até agora, né? Tipo, ele não decaiu ali, né? A qualidade do vinho.
E esse começo de milagres fez Jesus em Canaã, da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre ali que os discípulos viram, né? E aí a gente vamos ficando por aqui. Aí agora a gente vai ver, né, Jesus descendo para Jerusalém e expulsando os cambistas lá do templo. E também vamos falar um pouco mais sobre João Batista. Então tá, beijinhos, tchau!